E aí, como é que tem sido esse primeiro momento da disciplina? Alguma dificuldade, alguma dúvida? Como é que tem sido esse primeiro momento? Até então, Necessidade, tem, tem dificuldades? sido tranquilo, né? Pelo menos eu falo por mim. Tem sido algo muito bom, tendo em vista que eu creio que, assim como os colegas, a gente já viu algumas coisas anteriores à questão de interpretação e como pregar através de livros e vídeos e outros cursos fora a parte. Então, está sendo muito bom abrir assim o olhar para entender um pouco melhor. Legal, beleza. Alguma outra dificuldade, alguma outra observação? Tem sido legal, professor. Acho que a grande questão é, tipo assim, tem essa primeira parte teórica e a parte que a gente vai aplicar, né? Nós mesmos. Então, acredito que quando for aplicar é um pouco mais complicado, porém acredito que com o tempo que a gente for tendo o costume de pregar nesse tipo de literatura, eu acho que as coisas vão andar melhor. Ah, acho que é isso. Quando for mudar o nível, né, da teoria para a prática, vai mudar um pouquinho. Porém, com o tempo a gente já pega o jeito, né? Acredito. Isso, Marco. Então, a gente tem pensado um pouco mais nesse ponto. A interpretação, a parte hermenêutica em si, ela é bem tranquila. Então, vocês já estão familiarizados com alguns princípios gerais e falando sobre poesia, tendo ali uma orientação básica que fica mais simples para conduzir. Então, a gente vai tentar focar, tanto com base nas atividades que nós já apresentamos na ementa, que são atividades avaliativas, que vocês vão ganhar nota, quanto em algumas atividades que a gente não vai atribuir nota. Já na próxima semana, vocês já terão como aplicar a aula de hoje. Então, daqui a pouquinho, no final da aula, eu vou apresentar essa atividade, mas o principal objetivo é esse, é o que vocês consigam aplicar e já isso vai servir já de base para a elaboração do sermão que vai, de fato, valer nota. Então, é muito importante que, mesmo não sendo uma atividade avaliativa no sentido de receber uma nota, mas que você possa se dedicar e possa ter essa liberdade para enviar, para ter um feedback, para que isso já seja uma introdução para a entrega do sermão, principalmente nesse gênero aqui de sabedoria. Ok? Alguém mais? Alguma dúvida? Alguma dificuldade? Alguma observação? Eu tenho uma dúvida, professor, em Sim. relação à leitura. Ontem eu estava dando uma olhada, tem na ementa lá os links onde a gente vai poder baixar o material de leitura. Minha pergunta é, os textos que estão embaixo são os mesmos do link? Porque eu não consegui me cadastrar naquele curso de jeito nenhum. São os mesmos. Então, você já tem lá na plataforma o material, o nome é Guia de Estudos, Estudo. aí tem um de sabedoria, o outro de apocalíptica, mas já está na Sim. plataforma, é só clicar e baixar. A ideia Ok. do link seria para você tentar assistir o módulo todo e também ter acesso a outros módulos. Recentemente, eles traduziram um módulo sobre narrativas, Atos e Evangelhos, que até então tinha só em inglês. Então, eles traduziram e anexaram recentemente esse material. Então, assim, eles estão trabalhando constantemente, traduzindo o material, o curso todo em inglês é pago, e o mesmo curso, só que com algumas aulas de diferença, mas a base é a mesma, em português está de graça e acessível para todo mundo. Então, a ideia de compartilhar o link é mais para que vocês possam ter acesso a todos esses módulos e possam também, quem sabe, se inscrever e fazer o módulo. Então, qual foi a dificuldade que você teve para se inscrever? Eu acho que também foi pelo fato de ser celular, né? Tem alguns sites que por celular ele É, não de roda de forma. fato.
Eu vou tentar no computador. Eu preencho, porque tem que se cadastrar primeiro, né? Para depois Isso. logar. Aí eu preencho todos os dados. Quando eu coloco lá cadastrar, fica dando como se tivesse erro em algum lugar. Aí eu refaço, é a mesma coisa. Aí eu fiquei Aham, preocupada, porque eu fiquei sem saber se o texto de dentro já estava fora, mas como você está dizendo que está entendi. fora, eu vou Já tentar está. pelo computador mesmo, ver se eu consigo. Isso. Aí tem que observar se está em português, geralmente tem vários idiomas, aí seleciona. Se é em grupo ou individual, é uma pergunta que ele faz lá também. E aí depois é só seguir realmente os passos. Depois que você faz esse cadastro inicial, e aí você pode se matricular em qualquer módulo e já ter o acesso imediato ao módulo também. Perguntas, dúvidas? A nossa aula de hoje, então, ela é baseada, aqueles que puderem assistir lá na plataforma, é uma aula que é trabalhada com esse mesmo tema lá na plataforma. Eu vou compartilhar aqui, não sei se dá para visualizar, mas esse aqui é um livro, é o mesmo autor que ministra essa aula sobre como pregar literatura de sabedoria. Vocês terão na próxima unidade, já está disponível na próxima unidade, um sermão dele, e lá tem a referência desse livro, para quem quiser depois consultar, pesquisar. Esse é um autor que é referência nessa área de literatura de sabedoria. Então, esse livro aqui é chamado O Início e o Fim da Sabedoria, pregando Cristo no primeiro e no último capítulo de Provérbios, Eclesiastes e Jó. Não tem em português, só tem em inglês. Mas qual é a proposta dele nesse material? Ele apresenta uma parte teórica, que é o que ele faz nesse vídeo lá, nessa aula. Então, apresenta uma metodologia que ele usa para pregar a literatura de sabedoria, e depois ele apresenta de forma prática essa metodologia. Aí ele faz isso no primeiro e no último livro, no primeiro e no último capítulo de Provérbios, Jó e Eclesiastes, trazendo para que a pessoa consiga visualizar de forma prática esse material. Então, no curso que você tem disponível, você tem somente a aula, mas nesse livro você tem essas mensagens, sermões, nesses livros que nós mencionamos. Então, eu traduzi o primeiro sermão, baseado em Provérbios, que vai se encaixar bem com a nossa proposta, e aí você já tem na plataforma, na unidade número 4, esse sermão traduzido. Qual é o objetivo? A nossa aula hoje ela vai ser teórica, ou seja, a gente não vai conseguir elaborar um sermão na nossa aula de hoje. Mas o objetivo é que você consiga entender a proposta, entender a metodologia, os passos, e então você consiga visualizar isso no sermão que ele apresenta no livro de Provérbios. Então, já está traduzido, você tem acesso, já está no Moodle, você vai precisar baixar e ler com calma, tentando identificar quais esses passos que a gente vai ver daqui a pouquinho, como ele aplica tudo isso no sermão. E aí, na unidade 4 também, você já vai ter um texto de Provérbios. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui. Ok, então esse é o sermão que ele pregou no livro de Provérbios, no capítulo 1, principalmente baseado no versículo 7. Então você tem um sermão um pouco longo, mas o principal objetivo é isso, é que você consiga visualizar, reconhecer os passos que ele trabalha ao longo
do livro e, consequentemente, também da aula que ele ministrou lá no curso. Então, você tem aqui no final a referência, se você quiser, depois você pode pesquisar e entender um pouquinho mais sobre isso. E você tem também lá na plataforma um outro material. Isso aqui é o que a gente chama de trabalho de texto. Então, o que é trabalho de texto? É basicamente a primeira etapa do sermão, exegese e exposição do sermão. Então, eu fiz isso baseado no texto de Provérbios, capítulo 6. Vocês irão trabalhar dentro desse mesmo bloco, só que vocês irão escolher um outro assunto. Esse é o primeiro assunto que o texto trabalha. O próximo sermão que vocês vão apresentar vai ser com base, então, dentro desse texto. E você já tem aqui, então, toda a parte de exegese, parte de explicação, mas você não tem ainda princípios e não tem ainda aplicação. Então, qual que vai ser a atividade? Você vai ler primeiramente o texto, o sermão que está disponível desse autor que a gente vai estudar hoje. Você vai tentar identificar os passos que nós iremos trabalhar e aí então você vai aplicar nesse sermão aqui ou nessa estrutura já elaborada esses passos que o autor coloca. Então, a ideia nesse momento agora é para que você foque somente nos passos, ou seja, para que você não se preocupe com exegese e exposição. No sermão que você vai apresentar, que está na nossa ementa, aí sim você vai ter um trabalho maior. Aí sim você vai ter que fazer exegese, explicação, fazer toda a organização do texto, e aí depois fazer essa outra parte, que é a parte de pregar Cristo a partir do Antigo Testamento. Ok? Daqui a pouquinho a gente traz novamente um resumo explicando a atividade e aí você vai entender um pouco melhor, porque você já vai ter compreendido a aula de hoje. Então, daqui a pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta sobre a atividade, você pode aguardar e a gente vai voltar e reforçar essa atividade no final da aula. Então, vamos lá. O nosso objetivo é falar sobre como pregar Cristo a partir dessa literatura de sabedoria, ou como pregar a literatura de sabedoria. E dentro dessa literatura de sabedoria, nós temos o que nós chamamos de poesia hebraica. Então, se encaixa dentro desse mesmo objetivo. O autor trabalha 5 dicas, e aí você tem lá no curso, acho que a quarta ou terceira aula, não sei, mas ele apresenta um roteiro. Então, é interessante você baixar esse roteiro e aí você tem lá as tabelas, a gente vai apresentar daqui a pouco as tabelas que ele apresenta. Mas ele traz 5 orientações de como pregar Cristo nesse tipo de literatura. A primeira é o que ele chama de ética do Evangelho, segunda, tipos do Evangelho, ensino do Evangelho, ilustração do Evangelho. Essas dicas aqui, de 1 a 4, são de fato dicas hermenêuticas. A última dica a gente não vai comentar, é a mais simples de todas, é mais uma questão de postura, de como o pregador deve se portar diante de Deus, diante da pregação, diante desse tipo de texto. E aí ele chama isso de temor do Evangelho. Então, esse temor do Evangelho se aplica a toda e qualquer literatura, porque é uma postura adequada de reverência que o pregador ou que o professor deve ter diante de qualquer texto bíblico. Então, a gente vai focar basicamente na primeira, segunda, terceira e quarta dica que ele apresenta nesse material. Qual é a grande dificuldade quando se fala em pregação a partir da literatura de sabedoria? Uma grande dificuldade é que o movimento de pregação de Cristo a partir do Antigo Testamento, ele funciona basicamente da seguinte forma. Então, nós temos um autor que é bem reconhecido por isso, que é chamado de Sidney Greidanos, que tem uma metodologia que ele aplica a vários gêneros.
Por exemplo, ele aplica a literatura de sabedoria, ele fala sobre Salmos, ele fala sobre Daniel, ele fala sobre Levítico, aplicando a mesma metodologia. Mas qual é a grande dificuldade para isso e como é que esses métodos de pregação de Cristo a partir do Antigo Testamento são elaborados? Eles tentam identificar a ocorrência daquele determinado tipo textual, daquele gênero no Novo Testamento. Por exemplo, pregação de Cristo a partir do Antigo Testamento, ou melhor, pregação da lei a partir do Antigo Testamento. Então, eles fazem uma análise desse gênero textual de como os autores do Novo Testamento fizeram uso da lei, como os autores do Novo Testamento fizeram uso das narrativas, dos salmos. E aí, com base na frequência nessas citações ou alusões desses textos no Novo Testamento, eles tentam, então, identificar o método que foi usado pelos autores do Novo Testamento para a pregação do Antigo Testamento, e aí, com base na identificação, no reconhecimento desse método, da metodologia, eles aplicam essa metodologia a outros textos. Então, basicamente, funciona dessa forma a filosofia ou a maneira como nós temos as propostas que são apresentadas por vários autores sobre pregação a partir do Antigo Testamento. Quando a gente fala sobre literatura de sabedoria, essa forma de raciocínio continua, esse mesmo modelo de elaboração, de metodologia continua, ou seja, os autores precisam primeiramente reconhecer e identificar como o Novo Testamento fez uso dessa literatura para que, a partir disso, então, se crie uma proposta que seja baseada na mesma metodologia que foi usada pelos autores do Novo Testamento. A dificuldade em relação à literatura de sabedoria é que nós temos poucos versículos que são citados no Novo Testamento. E aí o autor já apresenta uma tabela com 7 versículos somente que são usados no Novo Testamento. Ou seja, 7 versículos dentro dessa literatura de sabedoria que são usados pelos autores do Novo Testamento. E aí aqui eu vou fazer a leitura fazendo somente a parte em que há citação. Então, nós temos uma citação de Jó, capítulo 5, versículo 13, em 1 Coríntios, quando o texto diz, ele apanha os sábios na astúcia deles. Temos uma outra citação de Jó 41, em Romanos 11, quando ele diz, quem primeiro de Deus para que ele o recompense. Temos uma citação de Provérbios, capítulo 3, em Hebreus, quando ele diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Temos uma citação de Tiago, de Provérbios, capítulo 3, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E essa mesma citação é usada também por Pedro, no capítulo 5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí nós temos algumas outras citações em Provérbios, usada por Pedro, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador. Temos uma outra citação de Provérbios 25, em Romanos 12, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E uma outra citação de Provérbios em 2 de Pedro, quando ele diz, o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou, ou melhor, só a primeira parte, o cão voltou ao seu vômito, a outra parte o texto não cita. Então, veja bem, essas 7 citações aqui, elas são as únicas citações que aparecem no Novo Testamento, onde os autores do Novo Testamento fizeram uso de forma direta, por meio de uma citação direta, dessa literatura de sabedoria. Nós não temos, por exemplo, aqui a citação de Eclesiastes. Nós temos somente a citação de Provérbios e de Jó, mas não houve aqui uma citação direta de Eclesiastes. Então, essa é a primeira dificuldade. Qual é a dificuldade?
Nós não temos uma ocorrência muito grande de passagens de literatura de sabedoria no Novo Testamento. E aí, então, qual foi o método que esse autor utilizou? A mesma base, a mesma metodologia que é usada por outros proponentes. Ele fez uma análise dessas 7 passagens, tentando identificar qual é o ponto central, de que forma o autor do Novo Testamento fez uso dessas passagens do Antigo Testamento. E aí, com base, então, nessa análise, ele elaborou essas 5 dicas, 5 propostas, 5 passos. Ou seja, a ideia é que a gente consiga, nesse momento agora de aula, identificar nessas passagens, no uso que os autores do Novo Testamento fizeram, esse assunto, essa temática central que é apresentado por meio dessas dicas. Então, vamos passar aqui, eu apresentar a primeira orientação. O que é que ele tem em mente quando ele fala sobre ética do evangelho? Outra observação importante é que essas citações... Ok. Então, todas essas referências abordam de maneira geral o que chamamos de teologia e ética. O ponto que ele coloca é o seguinte: essas citações do Antigo Testamento no Novo, diferentemente, por exemplo, de outras metodologias, Sidney Greidanos fala sobre a história da salvação, a história progressiva, ou seja, nós conseguimos identificar em algumas citações do Novo Testamento, falando, como, por exemplo, salmos messiânicos, que falam diretamente sobre Cristo, sobre a sua pessoa, sobre o seu sofrimento, sobre a sua ressurreição. Então, essas passagens do Antigo Testamento, quando são citadas pelo Novo Testamento, qual é o foco? Geralmente é a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, que é ressaltada pelos autores do Novo Testamento. Quando nós observamos e analisamos as citações desses versículos de sabedoria, nós percebemos que a ênfase é outra, completamente diferente. Ou seja, nós não temos, nessas citações, uma referência direta à obra expiatória de Cristo. Não temos uma referência direta à pessoa de Cristo. Não temos uma referência direta aos ensinamentos de Cristo. Então, aqui nós já temos uma primeira dificuldade, ou melhor, aqui nós já temos uma primeira diferença de pregar Cristo a partir de uma literatura de sabedoria e pregar Cristo a partir, por exemplo, dos Salmos, ou, por exemplo, das narrativas, ou pregar Cristo a partir da lei do Antigo Testamento. Por quê? Porque na literatura de sabedoria, que são citadas no Novo Testamento, não há uma indicação direta sobre a pessoa, sobre a obra de Cristo realizada no Novo Testamento. E aí, todas essas citações, elas estão inseridas dentro do que o autor vai classificar de teologia e ética. Por quê? Porque esse é um caráter realmente da literatura de sabedoria. A literatura de sabedoria aponta não só para algo teórico, o texto de Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7, é um exemplo muito claro disso. Ele vai falar no início que o objetivo é que a pessoa tenha sabedoria, entendimento, bom siso, bom proceder, mas aí ele logo introduz a parte ética da sabedoria, justiça, equidade, ou seja, mostrando como que isso que ele chama de sabedoria, que não é necessariamente conhecimento, mas que envolve conhecimento, como é que isso se aplica de forma prática? Qual é a parte ética da sabedoria? Então, esse é um ponto que fica claro tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Esse é um ponto que fica claro quando nós lemos todas essas referências da literatura de sabedoria que são citadas no Novo Testamento. Nós temos um aspecto que é da teologia e o outro que ele vai chamar de ética, que basicamente é o seguinte: nós temos o texto focando na pessoa de Deus, no seu caráter, na aliança,
como Deus se manifesta ou se revela ao seu povo, e isso vai naturalmente conduzir o povo a uma ética. O entendimento daquilo que vai ser ensinado vai trazer um conhecimento acerca de Deus, e o resultado vai ser uma forma de viver. O que foi que eu fiz aqui para que vocês consigam visualizar o tema de forma mais abrangente? Esse autor é o proponente dessa metodologia, mas eu trouxe aqui ao longo dos nossos encontros outros autores que falam sobre o assunto e que trazem a mesma perspectiva. Qual é o objetivo? É que você, de fato, consiga visualizar que essa proposta que é apresentada, ela é uma proposta que há um consenso na teologia, na área da hermenêutica, por outros autores que são especialistas nessa área de pregação de Cristo a partir do Antigo Testamento. Então, a gente vai sempre tentar aqui trazer alguma citação para que você tenha, pelo menos aí, consiga perceber que essa metodologia há, de fato, consenso ou há um amparo de outros autores na forma como essa metodologia foi apresentada. Então, nós temos um autor que é bem conhecido, e tem vários livros em português também, que é o Kaiser, que trabalha muito bem essa questão de pregação, de interpretação com base no gênero literário. E ele diz o seguinte: a função didática da literatura de sabedoria bíblica é muito mais ampla do que geralmente está implícita no termo ética. Então, perceba aqui que nós já temos a ocorrência da nossa palavra-chave. Quando o sábio desafia seus alunos a buscar sabedoria, isso não envolvia apenas decisões morais sobre o comportamento correto e errado, mas era uma atitude intelectual e pragmática que buscava englobar a totalidade da experiência. Observe aqui na classificação ou no conceito do que Kaiser fala sobre pregação da literatura de sabedoria, o ponto que ele está colocando é quando os autores do Novo Testamento fazem uso dessa literatura, eles não têm intenção de ensinar somente ética, vai muito mais além do que ética, mas é algo que envolve basicamente o quê? Uma atividade intelectual e pragmática que busca englobar a totalidade da experiência. No entanto, é surpreendente que o padrão de conduta humana que o sábio procura inculcar coincidiu em grande parte com aquele definido pelo comportamento obediente do Pentateuco e prescrito para o povo do pacto. Então, esse é um aspecto importante na análise da literatura de sabedoria no Novo Testamento. Qual é o ponto importante? É que o sábio, ao usar a literatura de sabedoria, ele consegue aplicar aquilo que a lei determinava. Mas na sua aplicabilidade, na sua aplicação, no uso em que ele faz dessa lei, ele não simplesmente leva o povo a entender o que é certo e o que é errado, mas ele leva a pessoa, o ouvinte, a uma experiência que envolve a sua totalidade, aí vem a ideia de sabedoria, algo que envolve uma experiência da sua totalidade, mas que consegue traduzir muito bem um princípio-chave, que é o princípio da obediência, que é o princípio da ética. Ou seja, sabedoria não é conhecimento. Sabedoria envolve conhecimento, envolve o uso dos sentidos, mas também envolve, juntamente com tudo isso, algo muito prático, em que se visualiza a base que é manifestada por meio da lei. Ele trata ainda sobre o assunto dizendo: a sabedoria não é oferecida como um substituto para a fé ou crença. Falar sobre ética não é seguir um oposto a isso, que é aquela ideia lá de Tiago, quando alguém diz o seguinte: bom, eu tenho obras, então, portanto, não preciso da fé. Não é esse o ponto que ele está colocando. É oferecido para ensinar aqueles que encontraram fé na vidoura semente da promessa por meio da linhagem de Abraão, Isaque, Jacó e Davi, sobre como devemos viver uma vida de obediência como uma evidência dessa fé.
Então, a ideia de falar sobre ética no Evangelho, que é o ponto que ele coloca, é mostrar que essa é uma proposta da literatura de sabedoria. A literatura de sabedoria visa apresentar uma proposta onde, por meio do ensino, da compreensão, da informação que vai ser repassada, isso não tenha como proposta substituir fé, não é a ideia de convencer a Deus por meio de um comportamento ético, mas é a forma ou é aquilo que é exigido, que se é exigido daqueles que fazem parte da aliança. Então, aqui nós temos o que o autor vai chamar nesse momento de teologia e ética. Nós podemos observar isso dentro dessa primeira proposta, ou desse primeiro passo, que ele vai chamar aqui de ética do Evangelho. O Novo Testamento, não só a literatura de sabedoria, mas, de forma geral, o Novo Testamento ele tem esse aspecto, ele foca nesse aspecto da ética. Mas nós não podemos dissociar, entender ética a parte de uma visão de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre um erro recorrente que a gente precisa evitar nesse processo de interpretação. Perguntas aqui, nesse primeiro momento? Se tiver muito rápido, por favor, se você não compreendeu alguma coisa, por favor, fique à vontade para interromper em qualquer momento. Tá, professor, no caso, então, eu posso afirmar, por exemplo, que Provérbios, de literatura de sabedoria, ele não é não sei se é tratado, ou não é uma abordagem comportamental. Não se trata de como se comportar somente, mas perfeito. Isso, é porque quando a gente lê Provérbios, a impressão que dá é isso, né? Quem faz uma leitura, né, comporte-se assim, não faça isso, parece ser comportamental, parece que a ideia é que você mude seu comportamento, mas com uma leitura fundamentada na teologia, e eu acho que foi naquele texto que o senhor passou, tem uma frase lá, alguma coisa, como se algo como a aliança, né, aplicada a um conjunto moral judaico. Né? Então, eu posso afirmar que ali a gente está falando de um relacionamento do povo com Deus que resulta em um comportamento diferenciado. Perfeitamente. Então, qual a diferença entre os provérbios que nós temos no livro de Provérbios para os provérbios egípcios e outros também? É evidente isso em alguns momentos que, no caso dos provérbios que nós temos na palavra de Deus, são fruto de uma observação natural. E a gente vai ver isso, Salomão, o sábio, olhando a natureza e, a partir disso, trazendo o ensinamento. E isso acontece, essa mesma forma de composição, de elaboração, também acontece em outras culturas. Ou seja, um provérbio pode ser fruto e é fruto dessa visão de mundo, dessa observação de mundo. Mas a grande diferença em relação aos provérbios da palavra de Deus é que isso se encaixa dentro não só de uma observação natural em si, mas dentro de uma observação natural da vida a partir de uma perspectiva de aliança. Aí você já tem uma aplicabilidade completamente diferente. Por mais que você tenha provérbios semelhantes, mas a aplicabilidade, porque o contexto, a base, é um contexto de aliança, é algo relacional, aí a aplicabilidade é completamente diferente. Mas você está certinha no raciocínio. Alguma outra participação, contribuição, dúvida? Vamos seguir aqui, então. De forma resumida, tudo que nós falamos aqui, a gente pode resumir da seguinte forma. A literatura de sabedoria, quando ela é usada no Novo Testamento, ela geralmente foca em quem? Foca na pessoa
de Deus. E aí esse é um contraste com outras literaturas. Quando os autores do Novo Testamento pregam uma outra literatura, vamos colocar aqui os Salmos novamente. Quando os autores do Novo Testamento pregam Cristo a partir dos Salmos, nós temos um foco claro na pessoa de quem? De Cristo. Só que no uso dessas citações no Novo Testamento, Cristo não aparece. A obra expiatória de Cristo não aparece. Mas quem é o foco? Quem é que aparece? O foco principal é a pessoa de Deus. Ele passa a ser o foco no Novo Testamento com base nessas citações de literatura de sabedoria. Um outro contraste que nós temos também é quanto à questão da moralidade. Quando os autores do Novo Testamento fazem uso dessas citações, o ponto central está em quê? Na ética, na moralidade, ou seja, na forma de viver, na conduta, enquanto que no Novo Testamento, em outros gêneros, nós temos um foco principal na pessoa do Messias, nos ensinamentos do Messias, tudo focando realmente pessoa, obra, ensinamento, expectativas, mas o centro seria realmente essa figura de Cristo do Messias. Um outro ponto também que diverge bastante é a questão de que essas literaturas ou essas citações, elas estão dentro de um contexto de julgamento. Esse é um aspecto muito interessante desses versículos. A perspectiva ou o ambiente é como se o autor fizesse uso da literatura de sabedoria dentro de um momento tenso, dentro de um momento onde o que se espera de Deus é julgamento, ou o que é prometido por Deus é a questão do julgamento. Aí esse é um contraste muito claro. Por quê? Porque geralmente a obra de Cristo aponta para a questão da justificação. Então, você não vai encontrar nessas 7 citações, por exemplo, você não vai encontrar ali uma referência direta a Cristo, você não vai encontrar uma referência direta ao título também, que é sinônimo Messias, à obra, aos ensinamentos, e você não vai encontrar também algo que aponte para a salvação. Você não vai encontrar algo que tenha esse foco, que é um foco central, quando você faz uso de outros gêneros literários e você percebe esse movimento do uso do Antigo no Novo Testamento. Perguntas até esse momento? O que seria o ideal para que você pudesse entender isso de forma mais abrangente? Eu acho que eu já já recomendei esse livro em outro momento, mas tem um livro chamado O Uso do Antigo no Novo Testamento. Aí, esse autor, ele trabalha um método, passos também, etapas em que a gente deve, áreas em que a gente deve atentar para poder entender como é que o Novo Testamento faz uso do Antigo Testamento. Então, qual que seria o ideal? O ideal seria que o aluno tivesse, primeiramente, uma visão abrangente de como isso funciona, e aí, então, tivesse uma compreensão mais específica de como isso funciona em cada gênero. A gente está trabalhando de forma mais específica aqui, literatura de sabedoria. Mas se você conseguir, em outro momento, ler esse material, um outro livro do Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento também traz uma metodologia, também traz uma abordagem. Ficaria bem mais simples de encaixar esse gênero tendo uma visão mais abrangente. Então, fica aí como dica para que vocês possam pesquisar um pouco mais sobre o assunto e tentar ter essa mesma reflexão quando vocês estiverem pregando, por exemplo, narrativas ou qualquer outro gênero diferente. Um ponto que fica claro no uso que é feito dentro desse aspecto que nós acabamos de mencionar é que existe o que nós chamamos de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, perceber essa diferença do uso que o Novo Testamento faz da literatura de sabedoria em relação a outros gêneros
não traz nenhum prejuízo para a questão da pregação de Cristo. Muito pelo contrário, reforça um princípio que é bíblico, que é a questão da continuidade. Então, vai ficar muito claro que há uma continuidade entre alguns temas, como, por exemplo, humildade, amor, perseverança, santidade, todos esses temas que aparecem e que apontam para a questão ética, que apontam para uma conexão entre fé e vida prática. Quando nós observamos essas citações no Novo Testamento, fica claro que há uma continuidade entre a forma como o Antigo Testamento trabalha esses temas e como o Novo Testamento fez uso desses temas. Observe que o foco não está no legalismo, e aqui, infelizmente, é a forma predominante ou quase predominante que nós fazemos desse tipo de literatura. É algo que a gente precisa, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do legalismo, como evitar e como que geralmente nós praticamos esse legalismo. Mas o principal nesse momento é você lembrar que essa continuidade não é a mesma coisa do que legalismo, ou seja, a obra, a vida, a obediência está diretamente conectada com o entendimento correto acerca da pessoa de Deus. Perguntas acerca desse primeiro passo? Então, qual é o primeiro passo que ele trabalha aqui, o que ele vai chamar de ética do evangelho? Esse é um aspecto que é percebido nessas citações, nessas 7 citações da literatura de sabedoria no Novo Testamento. Perguntas? Esse momento aqui a gente vai simplesmente repassar a teoria. E aí, então, vocês terão o sermão dele, do mesmo autor, para que vocês possam reconhecer e visualizar como isso pode ser colocado de forma prática em um sermão. Então, fique tranquilo, que a gente vai conseguir visualizar isso melhor com base no sermão, e vocês terão a oportunidade de praticar também, elaborando e aplicando esses passos em um sermão também. A próxima dica é o que ele coloca aqui de tipos do evangelho. Então, se você já leu alguma coisa sobre pregação a partir do Antigo Testamento, você vai perceber que essa expressão tipos é bem recorrente. Então, é bem comum usar essa metodologia, tipologia, para pregar Cristo a partir do Antigo Testamento. E aí eu trouxe aqui a citação de um outro autor, que fala também sobre pregação de Cristo a partir do Antigo Testamento, que usa e que defende essa mesma metodologia. Então, tipologia envolve uma análise de estrutura, ou seja, o que aconteceu com essa pessoa na história aconteceu de maneira semelhante com outra pessoa posteriormente. Falar sobre tipologia basicamente é isso. É você identificar, reconhecer estruturas ou semelhantes ou diferentes. Então, você vai sempre focar em semelhanças ou diferenças. Essa tipologia ela é usada também e aplicada a outros gêneros literários, não somente a esse gênero de sabedoria. Os escritores do Novo Testamento são capazes, portanto, de discernir analogias entre os atos presentes de Deus em Cristo e seus atos redentores no Antigo Testamento. Aqui já é um outro autor, Cyril Negridanus, falando sobre o mesmo método. Ele diz que a tipologia no Novo Testamento é, portanto, essencialmente o traçado dos princípios constantes da operação de Deus na história, revelando um ritmo recorrente da história passada que é retomado de forma mais completa e perfeita nos exemplos do Evangelho. Então, observe aqui nesse conceito que é apresentado agora, que o mesmo pensamento é abordado, ou seja, um ritmo que foi apresentado no passado, que é usado agora no presente. Então, a mesma ideia de estrutura, algo que aconteceu no passado, você consegue reconhecer a estrutura
e algo que se reproduziu no futuro. Mas agora, Sidney Gredin nos aumenta um pouquinho, amplia um pouco o conceito, dizendo que quando esse evento é relatado no Novo Testamento, ele agora é expandido, ou seja, não há uma mera repetição, mas há uma ampliação desse conceito. Então, esse é um tema muito importante quando a gente fala sobre tipologia. Aquilo que é apresentado pelo Novo Testamento é apresentado dentro de uma perspectiva mais ampla. Por quê? Porque isso se encaixa dentro de uma visão progressiva, onde a história da salvação está sempre caminhando e, naturalmente, haverá uma expansão desse conceito inicial. Como é que isso acontece, essa tipologia acontece? Então, a tipologia é uma metodologia que é usada já no Antigo Testamento e que também é usada no Novo Testamento. Então, observe de forma prática como é que essa metodologia era usada no Antigo Testamento. Nós temos aqui uma citação de Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Então, essa expressão aqui, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Ezequiel 37, o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão pelos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra, dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitam, habitarão nela, eles e seus filhos de seus filhos para sempre. O ponto apresentado aqui no versículo de Ezequiel agora é em relação ao reinado de Davi. Então, perceba aqui no texto de Isaías, primeiramente, como é que o autor faz uso do Antigo Testamento. Essa expressão, não temas porque eu te remi, te chamei pelo nome, tu és meu, e a expressão, passares pelas águas, serei contigo, pelos rios, eles não te submergerão, é uma referência clara à passagem do povo pelo Egito, ou melhor, pelo deserto, a saída do Egito. Então, Isaías, ele usa uma linguagem, e a linguagem é como se o povo estivesse ainda no Egito. Então, isso vai ser muito comum. Os profetas vão usar o termo Canaã, vão usar o termo Egito, vão fazer referência à passagem pelas águas, à passagem pelo Mar Vermelho. Mas, se você observar cronologicamente os eventos, o povo está na Babilônia, ou seja, o povo não está no Egito. Mas, mesmo estando em um período histórico diferente, eles então utilizam aquele evento, Mar Vermelho, Canaã, para usar isso como um tipo. Essa estrutura de passagem pelo mar, de não se afogar, de não ser exterminado pelo inimigo, de não ser derrotado pelo inimigo, essa mesma estrutura é reproduzida agora em um momento histórico diferente. Então, isso é o que nós chamamos de tipologia. O mesmo aparece aqui também no uso do termo Davi, e a gente vai ver, por exemplo, Malaquias, o meu servo Elias, ou seja, várias ocorrências trazendo a figura, um personagem. Nesse caso aqui, Davi é usado como um tipo. E o ponto central é o seu caráter, a forma como Deus o abençoou, o seu relacionamento, o seu coração. Então, ele é usado dentro do próprio Antigo Testamento como uma figura, como um tipo. E aí, o raciocínio básico em que essa estrutura é organizada, essa tipologia nós temos, então, uma estrutura, um padrão, o que foi que aconteceu quando o povo saiu do Egito, passagem pelo mar. Essa mesma estrutura, esse mesmo padrão é usado em um outro momento, em um outro ambiente posterior pelos autores do Antigo Testamento. Então, tipologia é uma metodologia usada com bastante frequência no Antigo Testamento pelos autores do Antigo Testamento. E o mesmo também pode ser visto no Novo Testamento.
Então, o uso dessa metodologia no Novo Testamento funciona quando um autor do Novo Testamento faz uso de uma passagem do Antigo Testamento. Passagem, evento, pessoa, tudo isso pode ser usado dentro dessa metodologia. Temos o texto de João, e do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa é uma passagem direta de quê? De Números, capítulo 21. Então, aqui há um tipo, que é o fato de ser levantado. Então, da mesma forma como Moisés levantou a serpente, João, então, usa isso como um tipo, que aquilo é a mesma estrutura aplicado também ao que iria acontecer com a pessoa de Cristo. Então, esse aqui é um exemplo claro e simples do que significa essa tipologia. Qual é o nosso cuidado que a gente precisa ter quando nós usamos essa metodologia? Tipologia, alegoria. Nós falamos agora há pouco que isso não tem a ver, ou não, o cerne disso não é o que nós chamamos de moralismo ou legalismo. Nesse gráfico aqui, você tem o seguinte: primeiramente, no início, a alegoria ou a tipologia, ela pode ser formada a partir de um evento, ela pode ser formada a partir de uma instituição, ela pode ser formada a partir de uma pessoa. Então, essa alegoria, essa tipologia, ela surge do fato de que o que está acontecendo é realmente uma verdade que foi revelada. Então, essa verdade ela é apresentada por meio de um determinado evento, por meio de uma determinada palavra, por meio de uma determinada pessoa. E essa verdade ela aponta sempre para a pessoa de Cristo. Então, aqui está o ponto central. A tipologia ela vai ter um cumprimento no Novo Testamento. Na literatura de sabedoria, nós acabamos de observar que esse cumprimento da tipologia nem sempre será, ou melhor, não será necessariamente voltado à pessoa e obra de Cristo. Mas o ponto principal que a gente tem que entender é o seguinte: na tipologia, na literatura de sabedoria, nós constantemente sempre precisaremos entender como que o autor do Novo Testamento apresentou esse cumprimento. E aí daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse ponto. O perigo que a gente tem que ter é tirar isso do que nós chamamos de história da redenção e da revelação. Quando você pega esse evento, essa fala, essa pessoa, e você tira dessa história da redenção, e você diretamente já aplica esse evento usando a alegoria e aplica diretamente aos nossos dias, aí nós temos o que nós chamamos, então, de legalismo e o que nós chamamos de moralismo, que é uma verdade que foi encontrada realmente no texto, mas que foi aplicada diretamente aos nossos dias. Então, esse significado que o texto tem, ele só vai ser completo se nós compreendermos esse significado aqui à luz do Novo Testamento. Caso contrário, a conclusão disso será sempre uma conclusão equivocada, uma questão pura e unicamente ética, uma questão pura e unicamente comportamental, em que pode ser até que expresse uma verdade, mas vai ser uma verdade incompleta ou uma verdade que talvez não se encaixe dentro do que nós chamamos de história da redenção ou história da salvação. Então, é extremamente necessário que esse entendimento, na hora em que a gente estiver aplicando essa metodologia, tipologia, alegoria, que isso seja feito dentro dessa história, do desenvolvimento dessa história da redenção, da revelação. Perguntas? Sim. Aldo, consegue me ouvir? Sim. No caso, então, pegando esse gráfico como exemplo, seria também aquela questão de um erro em tratar em Provérbios.
praticamente, a questão da sabedoria como trazendo direto o símbolo, né, a verdade, a sabedoria, mas já aplicando de certa forma alegórica, dizendo que é uma forma uma teofania de Cristo, seria em comparar a sabedoria como sendo Cristo ali, isso seria cortando essas fases, sem levar em consideração a história da revelação, o desenvolver da história com o seu significado real. Ok, então seria exatamente isso, e dentro do próprio livro de Provérbios seria também algo que não se encaixa. Provérbios, quando fala sobre sabedoria, apesar de que em muitos momentos parece que diretamente está falando sobre Cristo, lá no capítulo 9, capítulo 8, ele vai falar da sabedoria como algo que foi gerado, que foi criado. E aí esse aspecto já não se encaixa muito bem à pessoa de Cristo. Então, dentro da teologia de Provérbios, o ideal seria entender isso como sabedoria mesmo. Aquilo que foi dado a Salomão, mas não necessariamente uma figura direta da pessoa de Cristo. Mas esse seria o perigo realmente, pegar e diretamente já entender essa conexão, primeiramente sem levar em consideração o livro, a teologia que é apresentada no livro, e sem compreender isso à luz da história da redenção. Correto, seria um bom exemplo de algo que a gente pode incorrer em um erro. Dúvidas, perguntas? Professor, em relação a essa questão da tipologia aplicada no Novo Testamento, eu consegui compreender, passando pela história da redenção para ser aplicada nos dias de hoje. Já resolveu boa parte dos meus problemas na cabeça, mas eu continuo com a dificuldade de entender, no primeiro exemplo que o senhor deu, sobre a questão da tipologia dentro do próprio Antigo Testamento. Lá, quando o senhor fala de Isaías e de Ezequias, aí há uma tipologia. Como é que eu posso não colocar esses exemplos, por exemplo, dentro de um pensamento anacrônico? Porque, assim, eu fui trabalhada para fugir de tudo quanto é possibilidade de anacronismo, né? Como é que eu posso enxergar isso aí como uma tipologia e não como um anacronismo? Aí talvez te levaram a um extremo, né? Que geralmente nós fazemos isso, para Porque eu sou evitar ou para historiadora, né? corrigir. Historiador foge, como o diabo foge da cruz. Infelizmente, a gente incorre nessa... mais ou menos assim, a igreja reformada, para não levar o povo a algumas atitudes equivocadas acerca do Espírito Santo, pouco ensina acerca do Espírito Santo. Então, a gente já tende a uma outra postura. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque, de fato, tem esse aspecto, e essa é uma base, você vai ter que ver semelhanças e diferenças. Entendeu? A base é essa da estrutura. Então, você vai perceber qual é a estrutura. Esse evento se repetindo ou sendo reproduzido. A gente poderia usar aqui uma outra nomenclatura que se encaixa também, não sei se vai facilitar, é aquela ideia de intertextualidade. Então, você tem a intertextualidade, você tem a alusão, um tipo de intertextualidade, e você tem também citação. Então, a ideia da alusão é quando você consegue, quando a pessoa está fazendo alusão, você consegue reconhecer. Então, por exemplo, a citação é mais simples, porque você já consegue identificar de onde está vindo aquela citação. Na questão da alusão, o autor não traz o local de onde foi tirado. Por quê? Porque geralmente aquele evento é repetido em vários lugares. Mas como é que se conhece uma alusão? É pela estrutura. Então, o ouvinte que já tem a informação de que em um determinado momento um povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, não se afogou, ele já tem uma estrutura. Então, quando é feito a alusão a esse evento, essa estrutura permanece.
Então, aí essa estrutura ela pode ser reproduzida e aplicada a um outro momento. É só um exemplo mais simples disso. Lá em 1 Coríntios, nessa passagem do Mar Vermelho, Paulo vai falar que vai associar isso com a pessoa de Cristo. E aí vai falar sobre maná, e dizendo que o povo, quando fez uso ou quando se alimentou do maná, estava se alimentando de Cristo. Então, ele vai pegar esse evento e aplicar, é como se ele trouxesse o evento do Mar Vermelho, ou do deserto, para a nova aliança. Mas já havia uma compreensão de todo esse contexto de passagem do mar, de deserto, de maná, e aí então ele usa essa estrutura toda para mostrar, para ensinar alguns aspectos da nova aliança. Perguntas, tranquilo? Dúvidas? Vamos seguir. Qualquer dificuldade, perguntas, fiquem à vontade. Então, essa é a tipologia. A gente deve ter cuidado para não extrapolar. Isso acontece geralmente por meio da alegorização, quando nós usamos esse método, mas o método em si é válido. O próximo ponto que o autor propõe é o que ele chama de ensino do Evangelho. Então, como é que nós conectamos a sabedoria do Antigo Testamento com Cristo? O que você precisa levar em consideração na hora que você estiver produzindo o sermão é que você não precisa necessariamente usar todos os passos ou aplicar todas essas áreas. Você pode, por exemplo, aplicar uma única área em um determinado texto, mas talvez naquele momento que você, na parte em que você está explicando e em que você vai aplicar, talvez fique melhor você fazer uso, por exemplo, do ensino do Evangelho, e não de tipologia, e não na questão da ética. Ou seja, você não vai obrigatoriamente ter que fazer uso dessas 4 etapas em todos os momentos. Você vai ter que perceber em que parte do sermão isso se conecta ou se você poderia usar melhor. Conexões linguísticas é uma forma aqui de você, então, fazer uso da literatura de sabedoria no Novo Testamento. Eu fiz aqui essa análise com base em Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Dependendo da tradução que você usa, você tem em algumas Bíblias um recurso que é bastante simples para você entender essa conexão, essas conexões linguísticas. Então, geralmente, você tem um versículo e quando há uma conexão com o texto do Novo Testamento, você tem um número ou você tem uma letra. Então, por exemplo, na atualizada, ao meio da atualizada, Provérbios capítulo 10, verso 12, tem uma letrinha lá que direciona o leitor para Tiago, capítulo 5, e para Pedro, capítulo 4. Então, observe aqui como é que esse autor fez essa conexão. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aí Tiago faz uso, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, a expressão aqui, cobrirá a multidão de pecados, vem lá do uso de cobre todas as transgressões. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, essa conexão linguística, nós temos vários recursos. Então, o primeiro recurso simples, básico, seria esse, e esse é um bom recurso para você ensinar a igreja, para você repassar para a igreja, para que, principalmente, irmãos que não tenham acesso a programas, a aplicativos, possam usar isso com facilidade e reconhecer essas conexões. E você pode identificar essas conexões, principalmente se você usa algum programa. Tem algumas Bíblias, alguns programas que você
simplesmente clica na palavra e aí você já tem um dicionário em grego e hebraico, e você tem a ocorrência daquela palavra ou daquela organização gramatical, de algumas características que são recorrentes em outros lugares do Novo Testamento. Então, fica bem mais simples para você identificar essas conexões. Lá no material que esse autor apresenta, ele apresenta uma tabela com possíveis conexões linguísticas. Então, eu vou disponibilizar esse slide, mas você também que já se inscreveu, ou você vai poder se inscrever depois no curso, e aí você vai acessar, e lá você tem, dentro da pasta em que está essa aula, em que ele está falando sobre esse assunto, você tem um arquivo em que ele traz essas tabelas. Mas eu já coloquei aqui alguns exemplos para que vocês possam observar. Então, perceba aqui só um exemplo rápido. Provérbios 3:12, pois o Senhor disciplina a quem ama. Então, essa ideia aqui é apresentada em Apocalipse. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então, você vai encontrar essa conexão, ou essas conexões, que são construídas a partir de palavras, sentenças, a palavra usando a mesma raiz, sendo traduzida no Novo Testamento, fazendo uso do hebraico no Novo Testamento. Então, você vai perceber isso em várias ocorrências. Eu vou disponibilizar, você vai poder ler com calma, e aí você vai grafando, marcando, para que você possa identificar essas ocorrências. Uma outra ocorrência dentro desse mesmo tema é o que o autor vai chamar de conexões temáticas. E aí, agora não é mais uma questão linguística, mas é o assunto em si, é o tema em si. Então, como é que o Novo Testamento faz uso de algumas passagens do Antigo Testamento, abordando a questão do tema? E aí nós temos o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer essas coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Qual é o tema que Provérbios apresenta nesse primeiro momento? Ele fala aqui de que do coração depende toda a vida, procede toda a vida. E aí, esse mesmo tema é apresentado nos ensinamentos de Jesus. Ou seja, agora nós temos uma semelhança onde o mesmo assunto é apresentado de forma semelhante no Novo Testamento. Isso vai acontecer com vários outros temas. Você tem aqui essa tabela, você vai poder ler com calma e perceber como que os autores do Novo Testamento fazem uso da literatura de temas que são tratados na literatura de sabedoria. Só uma observação aqui para não ficar confuso. Inicialmente, nós afirmamos que o Novo Testamento possui somente 7 citações da literatura de sabedoria, dos livros de Jó e de Provérbios. Não temos citações do livro de Eclesiastes no Novo Testamento. Mas agora nós estamos falando que o Novo Testamento trabalha temas que são desenvolvidos na literatura de sabedoria. É diferente essa próxima declaração. Ou seja, o Novo Testamento vai fazer uso, vai desenvolver, vai trabalhar vários temas que são trabalhados no livro de sabedoria. E aí, agora, nesse momento, o nosso trabalho seria identificar de que maneira os autores do Novo Testamento trabalham esses assuntos, esses temas, esses ensinamentos. E aí nós procuraríamos principalmente assuntos relacionados à pessoa de Cristo ou que foram declarados pelo próprio Cristo, mas que necessariamente não se resumem a isso, mas que expressam a maneira como Cristo abordou a literatura de sabedoria no Novo Testamento. Uma outra tabela são conexões temáticas, só que agora não mais similares, mas opostas. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique bem e nunca peque.
pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Enquanto no primeiro momento diz que não há nem justo sequer que não possa se compadecer, há um contraste com isso que diz que, de fato, que nós temos um sumo sacerdote, alguém que passou por todo tipo de tentação, que não pecou e que é capaz de se compadecer. Ou seja, agora nós temos um tema que apresenta um contraste na literatura de sabedoria, aponta o fato de que não há um justo sequer que não peque. E já o autor faz uso no Novo Testamento dizendo que existe sim um que foi perfeito, que foi tentado, que não pecou e que ele pode sim se compadecer. Existe um justo, esse é o ponto central. Então nós temos aqui já um contraste acerca de um tema que foi apresentado dentro da literatura de sabedoria. Perguntas aqui? Dúvidas? Vamos seguir em frente. Uma outra possibilidade seria encontrar como essas conexões temáticas são apresentadas agora de forma progressiva, ou seja, é um outro aspecto. Provérbios, capítulo 27, ou melhor, capítulo 9, do verso 1 ao 6, a sabedoria construiu sua casa. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Já em Mateus 27, Jesus compara aquele que abraça sua sabedoria, não apenas a sabedoria em geral, a sabedoria divina da literatura de sabedoria, com alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Então, Jesus entende que a morte da casa, que está em muitos lugares em Provérbios, alegando que suas palavras são iguais à sabedoria. Aqui nós vamos ter uma progressão do mesmo assunto que foi colocado no Antigo Testamento. Então, isso vai acontecer tanto com a questão da sabedoria, ele não vai necessariamente simplesmente apresentar ou reproduzir essa sabedoria da mesma forma, mas ele vai expandir o conceito, ele vai apresentar outras implicações, ele vai mostrar uma progressão que, até certo ponto, a que é apresentada no Antigo Testamento parece ser limitada, mas aí o Novo Testamento vai fazer uso desse mesmo conceito, expandindo, avançando, apresentando outras áreas, outras implicações. Isso a gente vai observar ao longo de várias passagens, quando os autores do Novo Testamento fazem uso de temas que foram apresentados ou debatidos dentro da literatura de sabedoria. Então, essa aqui é a última tabela que o autor utiliza. Qual é o ponto central disso aqui? É que o Novo Testamento faz uso de temas que foram trabalhados dentro da literatura de sabedoria. E aí a gente precisa estar atento para identificar esse tema e então observar se o autor está fazendo um contraste, se ele está apresentando alguma semelhança, se ele está apresentando um aspecto que não foi apresentado no Antigo Testamento, ou seja, se ele está expandindo aquele conceito. A gente precisa ficar atento à maneira, à forma como esse autor do Novo Testamento está fazendo uso dessa literatura. Perguntas? Professor, estava só lembrando aqui, eu peguei a Bíblia para olhar, que quando eu estava lendo Provérbios um tempo atrás, eu estava colocando do lado algumas referências do Novo Testamento que eram semelhantes. Eu fiz isso em vários textos. Tem alguns que no Novo Testamento só muda um pouco a ordem das palavras, ou muda as palavras, mas com o mesmo sentido. Aí estava olhando que é bacana quando a gente lê o Antigo Testamento, em especial esse tipo de literatura, já procurando essas conexões. Legal. Que há várias ligações mesmo. Perfeito. Um bom exemplo, Marcos. Então, é algo simples? Não. É algo que, se você
simplesmente depender dessas informações que nós estamos repassando agora, você vai conseguir aplicar de forma alguma. Então, é algo que precisa ser feito dentro de um planejamento. Qual que é a sugestão? É que você consiga, primeiramente, entender cada passo e, de forma natural, você se propõe a ler o livro de Provérbios, de Eclesiastes. E aí, ao longo da leitura, você tente identificar ou já ir fazendo essa conexão. Porque se você for deixar para fazer isso só na elaboração do sermão, você vai ficar bem limitado. Porque aí, na hora a mente fala e você não consegue exatamente lembrar de todas as conexões. Mas se você for fazendo isso no momento da leitura devocional, em que você estiver lendo o livro, você vai conseguir praticar isso e em algum momento isso vai ficar mais simples para você colocar em prática. Vamos então seguir. Alguma dúvida, pergunta? O próximo, um quarto passo que ele trabalha, e o último que a gente vai trabalhar aqui, é o que ele chama de ilustração do Evangelho. Essa é uma maneira mais simples e indireta de se pregar Cristo, ou seja, essas são conexões indiretas. Então, vamos pensar que você não consiga encontrar os passos que ele mencionou inicialmente. Essa aqui você vai conseguir encontrar com muita facilidade. Por quê? Porque isso aqui depende de um conhecimento mais amplo e não tão específico. Qual é a ideia básica? Selecionar uma história dos evangelhos que seja centrada em Cristo e usar esse recurso como ilustração. Então, todos nós já conhecemos, sabemos usar uma ilustração. Só que agora o ponto central é tentar encontrar uma história nos evangelhos que seja centrada em Cristo para explicar conceitos, ensinamentos. Então, você está diante de um ensino, como, por exemplo, o temor do Senhor. Você vai observar no sermão que ele apresenta, que já está no mundo, como é que ele traz isso. Então, ao falar sobre temor do Senhor, ele começa, por exemplo, falando sobre teofania, melhor, teofania não, falando sobre a revelação ou o encontro com alguns anjos, e aí ele vai trazendo o exemplo de como as pessoas reagiram. E o ponto em comum que ele vai destacar é que sempre diante do anjo, a reação foi uma reação de temor. E aí depois ele parte, então, para a teofania no Antigo Testamento, quando Deus se revela ao povo, a algumas pessoas de forma específica, a reação que essas pessoas tiveram, e aí ele vai depois trazer isso também à luz do Novo Testamento. Ou seja, ele vai trazer várias ilustrações, e aí no Novo Testamento ele vai focar realmente em Cristo, e aí ele vai de forma progressiva mostrando que a principal revelação foi aquela quando Jesus se manifestou por meio de Cristo na cruz do Calvário. Mas aí ele ilustra isso também inicialmente com os magos, como aconteceu, a reação dos magos diante de Cristo. Mas qual é o ponto que ele vai focando em cada ilustração? É a questão do temor. Então, de forma progressiva, ele vai construindo isso, trazendo a questão, o cume ou o clímax na morte e crucificação de Cristo. Então, ele usa várias ilustrações, começando a partir do próprio Antigo Testamento, mas depois focando exatamente na pessoa e obra de Cristo. Então, esse é um recurso muito interessante que serve para pregar literatura de sabedoria. Você vai ter, então, o sermão, e aí no sermão você vai, na leitura, conseguir já identificar cada um desses elementos, e você vai perceber como é que o autor faz uso desse material, ou como é que ele aplica essa parte teórica. Então, ele traz um outro passo, que é a questão do temor, a gente não vai tratar, mas basicamente são esses quatro passos ou dicas que a gente vai usar na elaboração do sermão. Tá? Aqui termina, então, essa parte teórica. Perguntas, dúvidas sobre o assunto?
Nós vamos introduzir, nesse tempo que nos resta ainda, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade. Mas a gente vai introduzir de forma aqui bem rápida como pregar provérbios. Vocês vão praticar isso com base no texto que já está produzido. Então, eu já tive esse trabalho de pegar o texto e de aplicar isso que eu vou falar agora. Vocês, então, vão praticar realmente isso que a gente vai tratar agora no sermão que vocês vão entregar de provérbios. Então, qual é o ponto central? A primeira orientação básica é: mantenha o dedo no texto, em outras palavras, proclame o que a passagem bíblica realmente diz e deixe que seja a sua autoridade. Segunda orientação: a estrutura da passagem deve determinar a estrutura ou o conteúdo da mensagem. Então, nós temos aqui duas orientações. A primeira e a segunda, que são orientações gerais, e nós temos reproduzido essas orientações nos nossos encontros. Qual é a primeira orientação? A estrutura da passagem deve determinar a estrutura do sermão. Esse é o ponto que a gente tem usado nos nossos encontros. A segunda declaração é que a estrutura da passagem deve determinar o conteúdo da mensagem. Então, isso se aplica muito bem nos textos discursivos, narrativos, onde você tem um bloco, uma seção, uma unidade, onde essa unidade maior vai te dar a estrutura, vai manifestar uma ênfase. Então, você precisa simplesmente identificar, reconhecer essas ênfases e, então, a partir disso, decidir qual vai ser a forma, o formato do seu sermão. Por exemplo, se você tem uma estrutura que possui 2 argumentos, qual seria o ideal na elaboração desse sermão? Seria que você tivesse um sermão com 2 ou 3 tópicos. Se você está trabalhando, por exemplo, um texto discursivo, e aí você identificou 2 argumentos principais, qual que seria o ideal na elaboração do esboço do seu sermão, da estrutura do seu sermão? Seria o seu sermão ter 2, 3 ou 4 tópicos? Seguir a estrutura apresentada pelo texto mesmo. Exato. Então, na época em que eu fui ensinado no seminário, na minha época era consenso entre os pregadores de que, e a gente tem... 3 pontos. 3, né? Havia o consenso do sermão perfeito. Então, a gente foi ensinado para pregar o sermão perfeito. E aí tinha, na nossa época, uma prova que a gente tinha que pregar. E aí o professor dava nota máxima para quem conseguia elaborar um sermão perfeito. Mas o que era um sermão perfeito? Um sermão que tinha 3 tópicos e cada tópico tinha 3 subtópicos. Então, isso não dependia do texto, dependia da habilidade do pregador em conseguir formar 3 tópicos e 3 subtópicos. Então, isso era defendido e era predominante na época por muitos teólogos, muitos pastores também usavam essa metodologia. O ponto que a gente tem trabalhado é um pouco diferente, ou seja, o principal objetivo não é ter homileticamente um sermão bonito, mas é ter, de fato, um sermão que contemple a estrutura do texto. Só que quando a gente vai para o livro de Provérbios, aí nós temos uma dificuldade. Qual é a dificuldade? É que, de fato, a partir do capítulo 1 ao capítulo 9, nós temos essa mesma estrutura. E aí nós podemos até colocar aqui o capítulo 31 também dentro dessa mesma estrutura. Qual é a estrutura? A estrutura de um discurso, onde o processo de interpretação vai ser basicamente esse. Você vai precisar entender aquilo que a gente chama de exórdido no livro de Provérbios, que é onde começa, qual é o apelo, qual é a motivação, qual é a recompensa. Você vai precisar entender qual é o desenvolvimento e, consequentemente, qual é a conclusão. Ou seja, você vai ter já uma estrutura estabelecida, onde você vai precisar reconhecer essa estrutura. Isso se aplica tranquilamente à primeira parte do livro, capítulo 1 ao capítulo 9 e também ao capítulo 31.
Mas já no segundo momento, na segunda parte, do capítulo 10 ao capítulo 30, você tem uma forma de organização completamente diferente. Aí, esse princípio de entender a estrutura do discurso, no sentido macro, já não se aplica. Você vai precisar entender a estrutura do discurso do provérbio, ou seja, individualmente. Aí você já não tem, a partir do capítulo 10, a preocupação de entender o contexto, mas você vai precisar entender o bloco. Esse bloco aqui está falando sobre preguiça, então eu preciso entender esse bloco sobre preguiça. Mas se o provérbio está falando sobre assuntos diferentes, eu já não posso atribuir o mesmo princípio, aplicar o mesmo princípio de contexto, texto anterior, texto posterior, isso já não funciona. Então, esse é o primeiro passo que a gente deve ter em mente, a primeira questão que a gente deve ter em mente quando estivermos elaborando um texto em provérbio. Qual deve ser, então, a solução, uma possibilidade para pregarmos, ensinarmos a partir do livro de Provérbios? Nós vamos, então, focar no que nós chamamos de tópicos, assuntos. Quais são os assuntos que são trabalhados em Provérbios? E aí você vai perceber que o texto vai falar sobre vários assuntos, mas dentre eles, preguiça, embriaguez, iniquidade que leva à morte e vários outros assuntos. Então, como é que vai funcionar essa elaboração? Se você está falando sobre preguiça, a primeira etapa dessa organização é você fazer uma pesquisa ao longo de todo o livro, tentando entender quais são os versos que trabalham sobre esse tema. E aí você vai agrupar todos esses versos. Então, você vai pesquisar todos os provérbios que falam sobre preguiça. E aí você vai fazer uma análise individual de todos os versos que falam sobre preguiça. Perceba que, nesse momento aqui, você não tem uma estrutura definida pelo livro para determinar qual vai ser o formato do seu sermão. Então, depois que você tiver feito essa pesquisa e você tiver tido essa compreensão do que o livro fala sobre preguiça, aí você vai partir para a parte de organização, de estrutura. Então, qual é a consequência da preguiça? O que é que leva à preguiça? O que é preguiça? Ou seja, você vai ter que perceber quais são os assuntos que o texto apresenta sobre preguiça, quais são as áreas, e aí, a partir daí, você vai criar uma estrutura para o seu sermão. Deixa eu só ilustrar isso de forma rápida no sermão. Então, vocês têm aqui o texto de Provérbios, capítulo 6, o verso de número 16. O texto diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então, olhos altivos é a primeira coisa que o Senhor aborrece. O ponto ou o processo deve funcionar da seguinte forma. Primeiro, eu preciso entender o que é que significa olhos altivos e preciso ver se essa palavra, esse termo, esse conceito, se ele aparece ao longo do texto de Provérbios. Então, para que isso aconteça, obrigatoriamente, você vai precisar pegar a palavra no hebraico e vai precisar colocar e criar uma espécie de dicionário para o seu estudo. Então, você está falando sobre o verso 16. E aí, lá embaixo, você vai ter que colocar o significado daquela palavra nessa passagem. Isso vai ser importante para que você consiga avançar e reconhecer dificuldades, erros ou traduções inapropriadas para o português. Se você fizer a análise do texto somente olhando para o português, você vai chegar a conclusões provavelmente equivocadas, porque, infelizmente, as nossas traduções acabam traduzindo alguns termos que de forma completamente diferente. Então, a partir do momento que você entendeu o tema principal que o provérbio está falando, aí, a partir disso, você vai fazer uma análise ao longo do livro de Provérbios acerca daquele assunto. Então, olhos altivos refere-se ao quê? Olhar orgulhoso. Então,
esse é o ponto central do Olhos Altivos. Então, qual é o tema que eu vou trabalhar? A questão do orgulho. E aí a minha pergunta agora é, o que é orgulho? Eu tenho que me situar primeiramente, entendendo o que é esse orgulho. E aí, ao longo do livro, eu vou precisar entender o que é que Provérbios fala sobre orgulho. E aí nós vamos ter vários termos que são usados no hebraico que traduzem a ideia de orgulho. E aí, a partir desse momento, você vai, então, entendendo o que Provérbios fala sobre orgulho e você vai pensando em uma estrutura para o seu sermão. Então, esse é o processo. Vocês têm aqui como possibilidade e como ilustração esse sermão sem aplicação e sem princípios, mas para que vocês consigam inicialmente visualizar uma possibilidade de organização de um sermão a partir de um tema de Provérbios. Então, vocês vão precisar ler esse sermão e aí, com base na aula de hoje, nessas 4 etapas, vocês vão aplicar essas etapas nesse sermão. Então, vamos pensar aqui que no final do primeiro bloco, aqui o orgulho é um pecado que escraviza o coração. Aí, como é que você vai aplicar esse princípio, essa verdade? Aí você vai poder encaixar essa aplicação em uma das 4 formas como o autor aplica. E aí você vai precisar colocar lá o tipo de aplicação. A dica 1, dica 2, dica 3, dica 4, e aí você vai, então, fazer essa aplicação. Para que você consiga fazer isso com tranquilidade, você precisa, então, ler o sermão que o autor apresenta, de Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao 7, identificar a metodologia que ele utiliza, identificar aquelas 4 etapas, e aí depois, então, você vem e começa a fazer o seu trabalho. Se você começar a fazer o trabalho sem revisar a aula, sem ler o sermão que ele apresenta, e você for levado pelo sentimento de simplesmente entregar a atividade, dificilmente você vai conseguir alcançar o objetivo, tá bom? Só reforçando, essa não é uma atividade avaliativa. Na verdade, é avaliativa, mas você não vai receber nota. A gente vai poder avaliar o seu desempenho e ver de que forma a gente vai trabalhar melhor o assunto, mas você não vai ganhar nenhum ponto se você fizer ou deixar de fazer a atividade. Portanto, é importante que você tenha como objetivo realmente compreender a metodologia e aplicar a metodologia. Lá na unidade número 4, você tem esse material já disponível. E daqui a pouquinho eu vou disponibilizar também na unidade número 4 o local para o envio da atividade. Então, essa atividade deve ser enviada até que momento? Como não vai ser uma atividade avaliativa, a nossa próxima aula, se você observar dentro do plano de aula, seria para trabalhar esse texto aqui de Provérbios. Então, nós iríamos trazer como exemplo Provérbios, esse sermão que nós acabamos de apresentar aqui. Então, na nossa próxima aula, nós não teremos aula pelo Zoom. O que é que você vai fazer, né, no momento da nossa próxima aula, caso você não tenha tempo na semana? Você vai fazer essa atividade aqui. Então, você vai elaborar esse sermão, você já tem todo o roteiro aqui, exegese, explicação, e você vai, então, tirar esse tempo para aplicar esse conhecimento, que era o que a gente iria fazer em sala de aula. Mas é importante que você vai ser bem mais produtivo você fazer isso sozinho e depois a gente tirar as dúvidas do que a gente caminhar juntos, trazendo a orientação. Tá certo? Então, nossa próxima aula não vai ser pelo Zoom. Você vai, caso você não tenha disponibilidade na semana, você vai usar o tempo de aula para poder fazer essa atividade. E aí, assim que você concluir, você poderá enviar a atividade pela plataforma. Só uma observação.
a entrega da atividade é no máximo até o período de aula da semana que vem. Como é uma atividade que eu vou dar um retorno, infelizmente eu não vou aceitar, e não vai valer nota também, então eu não vou aceitar a atividade depois do tempo Não. da próxima semana. Ou seja, se você não conseguir fazer até a próxima semana e até o final do horário da próxima semana, você não precisa me enviar, porque eu já não terei condições de dar um feedback para vocês, tá bom? Se você, na elaboração, você tiver tempo, já a partir de hoje, e você tiver qualquer dificuldade, você pode ficar à vontade para entrar em contato e para apresentar sua dúvida, sua pergunta, e a gente vai estar à disposição para poder lhe ajudar nesse processo de construção desse sermão. Dúvidas, perguntas? Eu fiquei confusa. Certo. Me diga uma coisa, são duas atividades, uma em cima de Provérbios de 1 a 7 e a outra agora, Provérbios 6, 16, é isso? São duas em uma. Então, a primeira seria o seguinte: você tem o sermão baseado em Provérbios de 1 a 7. Aí, o sermão é um sermão que o autor produziu, então já está um sermão completo. Você não vai precisar fazer nada no sermão. O que é que você vai precisar fazer? Qual é a atividade? Você vai precisar ler esse sermão e vai precisar identificar esses 4 passos, essas 4 dicas. Então, como foi que o autor aplicou toda essa metodologia que nós apresentamos hoje nesse sermão? Essa é a primeira atividade. E aí, depois você vai passar para a segunda atividade. Então, a segunda você vai precisar ler esse roteiro e aí identificar, nesse caso aqui de Provérbios 6, 16, como é a organização de um sermão a partir do livro de Provérbios. E aí você vai precisar aplicar os 4 passos. É o contrário. Exatamente, perfeito. Mas por que você tem que fazer dentro dessa ordem? É porque se você começar já tentando fazer o sermão, você vai ter mais dificuldade, porque você não vai, por exemplo, nós falamos pouco aqui sobre ilustração, mas você vai ver como é que ele ilustra muito bem. Nós falamos pouco ou não demos aqui muitos exemplos, apesar de que ele traz várias citações de como os autores do Novo Testamento fazem uso do tema que é desenvolvido no Antigo Testamento. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, como é que o Novo Testamento fala sobre orgulho? Aí essa seria a aplicação. Como é que você pode ilustrar o orgulho a partir de um evento no Novo Testamento em que Cristo seja o centro? Aí você vai aplicar dessa forma. Entendeu? Mas é importante que você consiga ler primeiramente o sermão, identificar a metodologia, e aí você consiga, então, aplicar com base nesse texto. Os dois o senhor quer até semana que vem. Exato. Por isso que a gente vai deixar o horário da aula para que vocês possam fazer atividade. Porque eu sei que você já tem as atividades do módulo e outras atividades. Então, aquele que não tem o tempo realmente na semana, mas aí você terá o tempo da aula que você vai poder aplicar isso. Caso você consiga fazer antes da aula, você não vai precisar usar aquele tempo. Ok? Em cada ponto a gente usa uma das dicas, né? No Isso. caso, tem que ter cuidado para saber qual é. Aí funciona assim, você pode usar tanto uma ou pode usar mais do que uma. Então, isso vai ficar muito a critério ou... Tá. Vamos pensar aqui de forma simples. Vamos pensar que, ao falar sobre orgulho, você encontre uma conexão linguística no Novo Testamento. Aí você pode fazer uso. Vamos pensar que você não encontrou sobre orgulho uma conexão linguística, mas aí você tem uma ilustração de um evento no Novo Testamento de alguém que era orgulhoso e que é confrontado por Cristo. Aí você pode usar na hora da aplicação esse passo. Ou, eu não encontrei uma ilustração, mas eu encontrei o tema orgulho
só que sendo apresentado como um contraste. Então a Bíblia fala sobre humildade. Ou seja, no Novo Testamento, Jesus ensinou sobre humildade. Eu estou falando sobre orgulho, então eu estou fazendo um contraste baseado no tema que vai levar o ouvinte a entender aquele assunto. Ou seja, são várias as possibilidades para a gente poder aplicar. Então, não há uma regra, ou seja, eu posso me ater somente a uma dica, ou no mesmo assunto, no mesmo momento, na mesma aplicação, eu posso usar mais de uma dica ou mais de uma área. Eu posso tanto ilustrar, quanto também fazer conexão linguística, por exemplo. Perguntas, dúvidas, não fiquem desanimados. Esse processo é bem parecido com o processo do parto. A mulher, quando entra na sala de parto... Aí eu desanimei mesmo. Vixe! A mulher, quando entra na sala de parto, é aquele choro, aquela cara, mas depois vem o neném, aí esquece. Então, é Esquece não. impressionante como é que é o processo. Oh, que lindo! Quando você vai ficar... Esquece não. Esquece não. Tanto é que dificilmente ela quer o segundo. E, pastor, eu já estou ajudando a minha mulher no trabalho de parto dela, na gravidez. Eu posso ser liberado do trabalho? Mas já nasceu o menino? Ainda não. Não pode, você tem que contemplar o processo todo. E para quem está acompanhando, é uma coisa, o parto é outra. Se eu tivesse a possibilidade de sair correndo no dia do parto, eu acho que eu teria saído há muito tempo. Então, nem desmaiou, se compara. E, professor, no final... Perdão. Não, pode falar. No final dessa atividade, Provérbios 6, eu identificando qual a melhor dica para ser aplicada, aplicando uma ou duas, o senhor quer que no final tenha um sermão ou que eu monte a estrutura? Ok. Nesse caso aqui, você já tem uma organização, um sermão. Então, você já tem aqui, vamos usar aqui como temas, olhos altivos, ou o tema completo, coisas que Deus odeia e a sua alma detesta, olhos altivos. Você já tem um sermão elaborado. Então, você já tem toda a estrutura do sermão, mas você não tem o quê? Princípio e você não tem aplicação. Então, a ideia é que você não se preocupe, nesse momento agora, em mudar a estrutura do sermão, para que você tenha menos trabalho. Aí, sim, na atividade que vocês vão apresentar, que vai ser um sermão, aí vocês vão começar do zero. Aí vocês vão ter que fazer exegese, explicação, pensar numa estrutura e também na parte de aplicação. Ok? Então, a ideia é essa, que vocês não fiquem assim, já começando da parte mais difícil. Então, vamos começar da parte mais simples de poder chegar lá com calma na parte mais complicada. Dúvidas, perguntas? Hoje nós estamos estudando a unidade 3, é isso? Exato, correto. Vai colocar os slides lá, esses materiais? Isso. Então, esse aqui eu vou colocar na unidade 3, e na unidade 4 você já tem... Já tem o sermão lá, eu vi. Aí eu vou colocar na unidade 3 somente os slides que nós usamos hoje. E a aula gravada também. Professor, Sim. só para deixar mais claro, essa última atividade é aplicar usando as dicas que o senhor ensinou hoje, né? Perfeitamente. Exato. Se você tiver alguma dúvida de como fazer a atividade ao longo da semana, entre em contato, ok? Só reforçando, se você não conseguir terminar até a aula, não envie o seu sermão. E aí, infelizmente, eu não vou ter condições de dar um retorno. E como nós temos várias outras atividades, se você não conseguir fazer agora, dificilmente você vai conseguir fazer depois da próxima semana. Tá bom? Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, a gente vai conversando.